apresentação de forma oficial de Luciana como sendo membro dessa igreja, membro com todos os direitos e todos os deveres. E isso foi feito, meus irmãos, até com um pouquinho de tempo. Sabe por quê? Porque eu queria que Luciana soubesse exatamente que igreja é que ela está querendo ser membro. Então, eu deixei, ela passou por um processo de namoro com a igreja, ela noivou com a igreja, e quando ela decidiu, vou casar com a igreja, então, nós fizemos domingo passado, a apresentação dela de forma oficial. E meus irmãos, minhas irmãs, Luciana já há um certo tempo está conosco aqui na igreja, e eu sei que ela já tem interagido muito bem com todas as irmãs da igreja, e que todos os homens dessa igreja se sentem hoje, mas já há algum tempo, como tios de Laura, de Eloá, e somos exemplos para elas, e também somos suporte para Luciana e para sua família. Amém, homens? Então, naquilo que Luciana precisar do apoio, da ajuda da igreja, essa igreja, como família de fé que é, todos nós nos unimos para quando um precisa, todos vão em cima. E é assim que funciona na igreja. E essa semana eu fiquei muito feliz porque meu telefone tocou. E olha só, quando o telefone de pastor toca, Alberto, normalmente é uma complicaçãozinha. Às vezes é um aconselhamento, às vezes é um gabinete, às vezes é alguém da família que está precisando de oração. Mas essa semana meu telefone tocou e para minha felicidade, eu vou... Cadê Vitor? Vem para cá, Vitor, por favor, meu querido. Meu telefone tocou e Elisângela disse: Vitor quer falar com você. Eu liguei para ele e Vitor me fez uma pergunta, meus irmãos, que eu creio que todos os membros dessa igreja precisavam se fazer em algum momento. Cadê tu? Ele me perguntou: pastor, eu não estou dizimando na igreja e o Espírito Santo tem me incomodado. O fato de eu não estar dizimando quer dizer que eu não sou membro da igreja, pastor? Essa foi a pergunta que ele me fez, foi? Correto. E eu respondi para ele: você é sim membro, ele é batizado nessa igreja, não por mim, mas há alguns anos atrás. Mas a pergunta que ele me fez é: eu sou membro da igreja, pastor? Eu disse: é um membro que está em falta com a sua igreja, mas você é um membro sim. Ele disse: pastor, eu estou envergonhado e eu quero a partir de hoje e a partir desse mês. Eu disse: pastor, eu não vou mais faltar com o meu compromisso com essa igreja, e eu vou ser sim dizimista fiel e ofertante fiel dessa igreja. E além disso, meus irmãos, ele disse: pastor, eu queria reafirmar a minha membresia, assim como Luciana fez domingo passado. E as perguntas que eu fiz para Luciana, meus irmãos, eu vou refazer aqui para Vitor. Vitor, meu querido, você crê que Deus é o Criador dos céus e da terra e é o único e suficiente Deus? Sim, pastor. Você crê que Jesus Cristo é 100% Deus, 100% homem, e foi Ele que morreu na cruz para perdoar os seus pecados? Sim. Você crê na Santa Igreja de Jesus Cristo? Sim, pastor. Você crê no perdão de pecados? Sim. Na ressurreição do corpo, após a morte, na vida eterna? Sim. Você se compromete com essa igreja, com a parte financeira, com seus dízimos e ofertas? Sim, com toda certeza. Você se compromete a se submeter à autoridade do seu pastor, desde que eu esteja sempre com base na palavra de Deus? Sim. Você já entregou a sua vida a Jesus Cristo como seu Senhor e suficiente Salvador da sua vida? Sim. Mas a partir de hoje, meu querido, de forma oficial, você está reafirmando diante de toda essa igreja que você é um membro
oficial dessa igreja. Sendo assim, é uma alegria para todos nós quando nós vemos um jovem que diz: pastor, eu não quero mais viver para o mundo, eu quero viver para Cristo. Eu quero viver para Cristo. E ele negou os prazeres da carne, porque ele diz: eu quero satisfazer o Espírito Santo que habita em mim. E completando isso, meus irmãos, hoje é o aniversário de vida. Vitor, você vê, ó, os braços do menino. Daqui a pouco vai ser segurança de todo mundo aqui. Deus te abençoe. Não vai precisar chover, agora de novo. Sabe, gente, esse é um trabalho lento, pouquinho demorado, mas que tem dado frutos. Sabe por quê? Porque o que tem sustentado essa igreja é a palavra de Deus. E é porque jovens como o Vitor, como o Diego, Thomas, que foi batizado aqui nessa igreja, como Daniele, que disseram: eu não quero mais fazer parte desse mundo, eu quero ser cidadão e cidadã do reino dos céus. E eles disseram: eu quero dizer não para os prazeres do mundo, e sim para a palavra de Jesus. E esse trabalho, meus irmãos, é tão importante porque é essa juventude, são esses jovens que já estão aqui servindo na igreja, mas que mais para frente serão eles que nos aconselharão, que nos confortarão quando nós estivermos mais velhos. Vão ser essa juventude aí que está dizendo não para o mundo e sim para Cristo, que vai dar continuidade à obra de Deus. É por isso, meus irmãos, que eu não me esmoreço em estar pregando a palavra aqui, culto após culto, de estar rindo com os que riem e chorando com os que choram. Esse é o nosso trabalho, Luciana. Aquele passinho de formiguinha, mas que tem dado frutos para a glória de Deus. Amém, gente? Dito isto, abra sua Bíblia, passadas as emoções. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Efésios, capítulo 6. E à medida que você for encontrando, fique de pé em reverência à palavra. Diácono David, você faz a leitura, por favor, do verso 10 até o verso 20. Todos encontraram, irmãos? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Até o 20. Até o 20. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador,
preso em correntes. Ore, para que permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Ora por nós, por favor, Iago. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por mais esse dia na tua casa, mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos porque o seu Espírito Santo habita em nossas vidas, porque tu nos alcançaste, porque tu nos amaste. Senhor, fala ao nosso coração nessa noite através da tua palavra e traz à nossa vida, Pai, entendimento cada dia mais sobre a tua palavra, sobre o teu querer, sobre o teu Santo Espírito, e que o Senhor use o anjo da tua igreja, o pastor, para que fale através da tua boca, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Certamente todos já ouviram falar sobre alguma batalha que já tem acontecido no mundo. Eu me lembrei, por exemplo, da batalha ou da guerra do Irã, ou melhor, da guerra do Iraque, entre Irã e Iraque. Eu me lembrei, por exemplo, da guerra do Golfo. Eu me lembrei da guerra do Vietnã. Recentemente, nós estamos presenciando uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, entre o Hamas e Israel. Há um tempo atrás, meus irmãos, nós tivemos a primeira grande guerra mundial. Pouco tempo depois, nós tivemos a segunda grande guerra mundial. E por que estou falando sobre guerras? Porque esse texto que foi lido agora há pouco fala sobre batalha espiritual. Batalha espiritual. Pastor, existe isso mesmo? Tanto existe que acabou de ser lido. Está na Bíblia, meus irmãos. Isso existe de verdade. E porque isso existe, Paulo agora, depois de já ter ensinado doutrina à igreja de Éfeso, nos 3 primeiros capítulos dessa carta, e agora nos 3 últimos capítulos, ele está aplicando a doutrina que ele ensinou. Ele vai dizer, finalmente, depois de tudo isso que eu disse a vocês, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Meus irmãos, precisamos nos fortalecer no Senhor, porque nós estamos enfrentando uma batalha espiritual, sim. Você pode não estar vendo, mas sim, nós estamos vivendo de fato uma batalha espiritual muito mais poderosa, muito mais perigosa do que a primeira grande guerra, do que a segunda grande guerra mundial. Meus irmãos, nós cristãos estamos enfrentando essa batalha e precisamos ficar firmes, precisamos nos fortalecer no poder do Senhor. Sabe por que nós precisamos nos fortalecer no poder do Senhor? É o que diz o versículo 10. Porque no versículo 11 ele vai dizer, olha, vocês precisam se fortalecer no poder do Senhor, vocês precisam ficar firmes para se protegerem e para estarem preparados por causa das ciladas de Satanás. Eita, pastor, já começou desse jeito? Meus irmãos, vocês sabem que o diabo, Satanás, o capiroto, o capeta, o coisa ruim, o fedorento, o chifrudo, aquele que tem um rabo comprido, aquele que é o pai da mentira, o enganador, o traiçoeiro, o trapaceiro, o tentador, e esses adjetivos bacanas que você acha para ele aí. Ele tem preparado muitas ciladas para crentes, meus irmãos. Não apenas para crentes, mas para todas as pessoas. Quantas e quantas vezes você se depara com uma situação que você diz assim, não, isso só pode ser coisa do diabo, porque isso não é normal não. E ele tem espalhado, meus irmãos, cascas de bananas, para que muitos de nós escorreguemos e caiamos nessas armadilhas diabólicas do diabo. E sabe em que ponto o diabo vai colocar essas casquinhas de bananas? Sabe em que ponto o diabo vai preparar essas armadilhas? Naquelas áreas da sua vida em que você é mais vulnerável.
Qual é a área da sua vida que você tem mais vulnerabilidade? Precisa me responder não, a não ser que você queira um aconselhamento com o seu pastor, e eu estou disponível para aconselhamentos, irmãos. Mas qual é a área vulnerável da sua vida? É a área financeira? E o diabo vai lá e começa no seu ouvido, para que você seja cada vez mais avarento, avarenta. Qual é a área vulnerável da sua vida? É a área sexual. O diabo vai colocar em você em cada encurralada, em cada cilada, em cada dificuldade. Qual é a área vulnerável da sua vida? É a área emocional? É a área sentimental? É a área profissional? É a área familiar? Se prepare, porque o diabo, esse que é o pai da mentira, ele vai colocar você em dificuldades, meus irmãos. E não se enganem, porque o diabo vai colocar armadilhas naquela área que você acha que é forte. Não, pastor, eu sou... Aqui é pedra 90, pastor. Aqui só enfrenta quem aguenta. Pois é nessa área que você acha que é mais forte, que o diabo vai lá e vai preparar uma armadilhazinha para você. E cuidado para você não cair. Porque, meus irmãos, o diabo, como diz a Bíblia, ele está ao derredor, ele está observando a sua vida, ele está vendo quais são os seus pontos fracos. É nessa área, é nesse lugarzinho específico que ele vai tentar derrubar você. Quem é mesmo o diabo, meus irmãos? O diabo é um anjo caído. Ele se rebelou contra Deus. Ele queria ser igual a Deus, e por causa disso, Deus o expulsou do paraíso. O problema é que quando o diabo foi expulso, ele levou consigo uma parte dos anjos do céu, e esses anjos caídos passaram a ser chamados de demônios. E eles estão assim, espalhados, preparando arapucas, preparando ciladas, preparando armadilhas. É por isso que você precisa ficar firme no poder do Senhor. É preciso se fortalecer no Senhor para que você não caia nessas armadilhas, meus irmãos. Segundo lugar, por que é que eu preciso ficar firme? Porque a sua luta, a sua batalha não é contra pessoas. Versículo 12. Não, meus irmãos. A sua batalha não é contra pessoas, não. A sua luta, homem, não é contra a sua esposa, não. A sua batalha, esposa, não é contra o seu marido, de jeito nenhum. Às vezes até parece, pastor, mas não é não. Tem horas que você pensa que está disputando uma partida com ele, mas não é não. Você está num jogo amistoso com ele. Sua luta, meus irmãos, não é contra pessoas. Versículo 12 vai dizer que é contra principados e potestades, é contra os dominadores deste mundo de trevas, é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Em outras palavras, a nossa guerra, a nossa batalha não é contra corpo e sangue, mas é contra as forças espirituais do mal. Então quer dizer que isso é verdade, pastor? É verdade. Nós estamos sim em uma batalha espiritual, meus irmãos. A grande questão é que muitas pessoas têm ensinado que essa batalha espiritual é contra demônios territoriais. Não, de jeito nenhum. Isso é uma distorção dessa batalha espiritual. Não é que tenha demônio do Valentina, ou demônios do Kaisel, ou demônios de Mangabeira, ou demônios de Cruz da... Não, de jeito nenhum. O problema é que esses demônios, esses anjos caídos, eles estão rondando o mundo, observando aquilo que você faz. E quando você tropeça, meu irmão, minha irmã, é justamente nesse momento que o diabo chega lá para Deus. Está vendo, Deus?
Olha a qualidade de crente que está lá, ó, caindo nesses pecadinhos, nesses pecadões. Está vendo? O propósito, meus irmãos, desses demônios não é matar você. Ele não ganha nada matando você. Mas o que esses demônios querem, o que o diabo quer, é afastar você de Deus. É por isso que ele tem preparado tantas armadilhas, tantas ciladas. É por isso que, vez por outra, está lá o marido conversando com a esposa, aí está um brincando com o outro, aí daqui a pouco, por um motivo banal, só tinha lá aquele último biscoitinho recheado do pacote. Aquele é o mais gostoso, não é? Fala a verdade. Aquele último biscoito recheado do pacote não é o mais gostoso. Aí o marido olha, a esposa olha também, aí um olha para o outro, faz carreira para cima, para ver quem pega primeiro. E aquele que pega ainda fica tirando, zombando o outro. Peguei primeiro do que tu, besta. Aí se for um que não gosta de brincadeira, ou que não aceita brincadeira, ou que tem um pavio bem curtinho, aí já fica logo, ó, picando tamanho do mundo. E aquele que começa numa brincadeira, termina de que jeito? Uma briga. E quando o casal briga e vai dormir sem falar, adivinha o que é que está acontecendo entre os demônios? Nós conseguimos, nós ganhamos, eles caíram na cilada que nós colocamos para eles. É quando uma pessoa chega na igreja, aí passa por outro irmão ou por outra irmã, aí porque o irmão que chegou não deu boa noite, aí o outro disse, está vendo, mano? Você é um irmão antipático, você é uma irmã chata, também não vem mais para essa igreja não. Puxa, não sabe nem, Alberto, se a pessoa chegou com dor de cabeça. Já imaginou se a pessoa ficar esperando o pastor falar com ela? Irmã dela chegou que eu nem vi. Já imaginou se ela, pastor nem falou comigo, também vou me embora daqui. Oh, gente, parece que de vez em quando o diabo colocou as armadilhas que, de forma desprevenida ou de forma meio dispersa, nós pisamos nessa casquinha de banana, Flaviana, e a gente cai. E parece que a gente coloca toda a culpa em Deus, porque a primeira coisa que diz, também não vou para a igreja, também não leio mais a Bíblia, também não oro mais. E os demônios, consegui mais um para nossa conta. Ô gente, nós precisamos ter uma maturidade espiritual quanto a isso, para que nós tomemos cuidado com essas ciladas. É por isso que é tão importante, Rodrigo, nós ficarmos firmes no Senhor. Terceira coisa, sabe por que precisamos ficar firmes no Senhor? Versículo 13, porque os dias são bons? Os dias são bacanas? Os dias são o que mesmo? Mas pastor, eu escutei um dia que um determinado pregador, determinados pregadores disseram que se eu virasse crente, nunca mais ia acontecer nada de ruim comigo. Meus irmãos, qual é a base bíblica para dizer que uma vez que a gente entrega a vida a Cristo, nunca mais a gente vai ter problema? Porque veja, Paulo está dizendo que os dias são maus, então o negócio não está bom. Jesus Cristo disse, olha, nessa vida vocês terão o quê? Aflições, gente. Então, o fato de você ser crente não isenta você de ter problemas. O fato de ser crente não evita que você passe por lutas. O fato de você ser crente não vai impedir que as tempestades batam no barco da sua vida, não. Mas o que Jesus Cristo garante é que no meio dessa tempestade, no meio das tribulações, e no meio das lutas, e no meio do dia mau, Ele vai estar com você. E Ele vai fazer com que você atravesse esse dia mau, e chegue o outro dia, e Ele vai estar lá com você. Mas para isso, é preciso que você se fortaleça no Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Para que você aguente o dia mau,
para que você aguente o choro, para que você aguente a noite difícil. Como diziam os puritanos, a noite escura da alma. Você precisa estar fortalecido no Senhor. O fato de Luciana, domingo passado, e Vitor hoje, ter reafirmado o seu compromisso para com essa igreja, para com Cristo, não vai evitar, Luciana, Vitor, que vocês tenham problemas em casa, no trabalho, na saúde. Não! Mas o que Jesus Cristo garante a vocês é que Ele vai estar com vocês em todos os momentos. Isso Ele garante. Mas os problemas virão, viu? Davi vai adoecer, Flávio e Lilian. Mas Jesus disse: por mais que ele adoeça, quem tem o poder da cura sou eu. E Ele vai estar junto. Mesmo que o desemprego bata a porta, Jesus está dizendo: ei, sou eu quem abre portas, e a porta que eu abro ninguém fecha. Oh, meus irmãos, nós precisamos ficarmos mais firmes no Senhor. Mesmo que a família esteja passando por dificuldades, Jesus Cristo é nossa rocha, meus irmãos, é nossa segurança, é nossa fortaleza. Portanto, nos dias maus, contra os dominadores desse mundo de trevas e contra as ciladas do maligno, em primeiro lugar, nós precisamos ficar firmes. A grande pergunta que nós precisamos fazer: pastor, como é que eu fico firme? Como é que eu me fortaleço no Senhor? Versículo 11 e 13 vai dizer duas palavrinhas: revista-se da armadura de Deus. É nos revestindo da armadura de Deus. E esse é o segundo ponto da nossa mensagem. Pastor, o que é a armadura de Deus? Por que eu preciso me revestir da armadura de Deus? Primeiro, para que você enfrente o dia mau. Segundo, para que você não ceda às forças do mal, às forças espirituais do mal. E para que você não escorregue nessas casquinhas de banana que o diabo coloca em sua vida. E quando Paulo fala, meus irmãos, sobre essa armadura de Deus, certamente Paulo está se espelhando. Lembre-se que Paulo era um cidadão romano. Ele era judeu de nascimento, mas Paulo era um cidadão romano. E Paulo se espelha naquela armadura de um soldado romano. Mas como é mesmo, pastor, a armadura de um soldado romano? E eu trouxe, meus irmãos, eu queria que você olhasse para a televisão agora. Como é a imagem de um soldado, aquele soldado forte, aquele soldado imponente, aquele soldado poderoso romano? Coloca aí, Alessandra, por favor. Olha aí na TV como é, meus irmãos. Porque vocês riram, hein? Me descrevam, por favor, esse soldado romano aí. Vocês querem um soldado mais forte, né? Tem a segunda foto aí. Como é esse soldado aí, gente? Flaviano, me ajuda aí, Flaviano. Me descreve esse soldado aí, por favor. Rapaz, pequeno, chapéu de cangaceiro. Ele estava pegando muito no deck. Ainda mais de saia, né? Isso aí parece que eu não passo. Eu pedi para o diácono Davidson preparar essa armadura de um soldado romano para vocês verem. É lógico, não é exatamente desse jeito. É para que vocês percebam, meus irmãos, que Paulo está se espelhando em um soldado romano. E ele vai dizer: olha, vocês precisam se revestir com a armadura, não do soldado, desse soldado romano aqui, mas com a armadura de Deus. E no versículo 14, Paulo vai dizer: olha, e vocês precisam se cingir, ou vocês precisam
amarrar em vocês o cinto da verdade. Por que é tão importante o cinto da verdade? Porque é o cinto, meus irmãos, na armadura de um soldado romano, é o cinto que segura tudo. É o cinto que segura a couraça, essa couraça desse nosso soldado. É o cinto que segura a espada. É o cinto que vai segurar ali as armas daquele soldado. E Paulo vai dizer, vocês precisam se cingir com esse cinto da verdade. Mas que verdade é essa, meus irmãos? Não é o que é a verdade, quem é essa verdade? É Jesus Cristo. É essa verdade que nós precisamos nos cingir. Nós precisamos conhecer essa verdade. É Jesus Cristo que nos liberta do pecado. É Jesus Cristo que nos faz conhecer o caminho correto. É Jesus Cristo que nos garante uma vida eterna. É por isso que, se você quiser se fortalecer vestindo a armadura de Deus, coloque primeiro o cinto da verdade, que é Cristo Jesus. Em segundo lugar, no versículo 14 ainda, ele vai dizer: e usem essa couraça da justiça que esse soldado romano está usando aí. E a ideia aqui, meus irmãos, dessa couraça da justiça, é aquela ideia da justificação que nós ensinamos aqui na igreja, na escola bíblica dominical. Nós não éramos justos, mas fomos declarados justos por causa da justiça de Cristo Jesus. É por isso, meus irmãos, que para enfrentarmos as ciladas do maligno, nós precisamos estar revestidos da justiça de Jesus Cristo. A couraça era tão importante para um soldado porque cobria ali os órgãos vitais desse soldado, ou seja, o coração e o pulmão dele. E nós, meus irmãos, se quisermos enfrentar as ciladas do diabo coloca em nossas vidas, enfrentar as forças espirituais do mal, enfrentar os dias maus, nós precisamos estar revestidos da justiça de Cristo. E essa justiça de Cristo nos leva, meus irmãos, a entendermos que se ela, por um lado, é o nosso passaporte de entrada para o reino de Deus, nos faz entender que nós sozinhos não conseguimos essa salvação. Sabe por quê? Porque nós não temos as virtudes, porque nós não temos a competência necessária para conquistarmos a nossa própria salvação. É por isso que precisamos tanto da justiça de Cristo. E em segundo lugar, essa justiça é tão importante, porque uma vez que ela nos reveste, uma vez que ela nos cobre, nos reveste, nos envolve, é por causa dela que nós agora temos acesso livre ao reino dos céus. É por isso que essa justiça, essa couraça da justiça é tão importante, meus irmãos. O texto vai seguindo, o versículo 15, ele vai dizer: e calcem-se com a prontidão do evangelho da paz. A ideia aqui, o nosso soldado está usando o que mesmo aqui? O quê? Uma sandália. Aqueles soldados romanos, meus irmãos, utilizavam uma espécie de sandália, de calçado de couro, que na parte de baixo dele, Lilian, tinha uns grampinhos assim. Vocês já viram aquela sapatilha de atletismo? Alguém já viu? Ela tem uns grampinhos embaixo, que é para quando aquele corredor ele sai correndo, aqueles grampinhos eles agarram ali, para que ele não fique derrapando e venha a cair. A ideia que o soldado romano utilizava, esse calçado com os grampinhos nos pés, é para que quando ele estivesse em batalha, ele não derrapasse nos terrenos, quer seja secos ou molhados, estando duros ou enlameados. E ele tinha segurança, ele tinha tranquilidade para enfrentar qualquer terreno. Mas e para nós, meus irmãos? Por que é que nós precisamos tanto do Evangelho da Paz? Porque nos dias maus, nos dias difíceis que nós estamos enfrentando, meus irmãos, o que mais nós precisamos é da paz de Cristo. É da paz que excede a todo entendimento, para poder nos consolar e nos fortalecer nos dias maus.
preparando essa mensagem, meus irmãos, eu estava pensando, daqui a uns 50 anos, no mínimo, eu espero que Jesus me chame para a glória. No mínimo uns 50 anos. Mas eu disse a Elisângela, e vou capacitar, e vou colocar Diego numa missão, Diego. No dia que Jesus me chamar para a glória, daqui a uns 50 anos, no mínimo, o que eu espero é que Diego pegue esse violão. Olha a responsabilidade, varão. Eu quero que você pegue esse violão ou outro violão que tem aqui na igreja e que você sente o dedo nas cordas e é de maravilhosa graça para cima. Sabe por quê, meus irmãos? Porque no dia que Jesus me chamar, vocês vão poder dizer: eita, Senhor, muito obrigado, porque o pastor combateu o bom combate, porque ele viveu para poder cumprir a missão que o Senhor deu para ele. Ele pregou o evangelho da paz, ele conseguiu fazer, ele não, mas o Senhor usou como instrumento para que pessoas fossem alcançadas por esse evangelho de Jesus Cristo. Assim como Daniela aconteceu com ela, aconteceu com Thomas, aconteceu com Tati, com Luciana domingo, com o Vitor hoje, com Diego há pouco tempo atrás. Para que vocês possam, para que todos nós possamos nos alegrar. Porque, meus irmãos, o crente, ele se alegra em certa medida quando um dos nossos vai para a eternidade, vai para a glória. Sabe por quê? Porque, como disse Paulo, morrer é estar com Cristo, e isso é incomparavelmente melhor. Estar com Cristo, meus irmãos, é incomparavelmente melhor. Por isso, Diego, no dia do meu velório, só quero que você cante louvores de alegria. É só maravilhosa graça, Leão de Judá, o nosso general é Cristo, daí para cima. Eu sei que vai ter tristeza, é lógico, mas ao mesmo tempo é a esperança, a certeza de que a partir daquele momento em que eu fechar os olhos aqui, eu vou abrir os olhos lá junto do Pai. Eu e qualquer um de nós. Por isso, velório de crente tem essa alegria, meus irmãos. Eu só fico triste é quando a gente chega no velório, que as pessoas ficam: para onde é que vai ele? Ou para onde é que vai ela? Porque não sabem, não tiveram esse encontro com Jesus Cristo, não entregaram as suas vidas a Cristo, e aí os familiares se entristecem, porque quando aquela pessoa morre, ninguém sabe para onde ela vai. Nós sabemos, quem morre com Cristo vai para os braços do Pai, mas quem morre sem Cristo, infelizmente, meus irmãos, nós sabemos o caminho que essa pessoa vai. Por isso, calcem-se com a prontidão do Evangelho da paz. Terceira coisa, terceiro elemento dessa armadura, versículo 16: e usem o escudo da fé, que vai proteger você das setas inflamadas do maligno. Como é o escudo do nosso soldado aqui, meus irmãos? Eu até posso antecipar os irmãos. Aqui vai estar um escudo redondo. Mas houve um determinado momento ali no exército romano que o escudo dos soldados romanos era um escudo grande, retangular, mais ou menos da altura do soldado, de uma boa largura, feito por várias camadas de madeira, e dentro dessa madeira ali, ou por fora da madeira, eles colocavam algum produto, alguma substância, que quando aquela flecha de fogo batia ali, aquele escudo não pegava fogo. E, meus irmãos, como nós estamos numa batalha espiritual, saiba que muitas flechas do maligno têm sido lançadas contra nós. Mas pastor, eu nunca vi essa flecha. É lógico, porque essa batalha se confronta no mundo espiritual, meus irmãos. É por isso que quando o diabo coloca essas armadilhas contra você, ele está tentando ali bombardear a sua fé, já que esse é o escudo da fé. Esse é o escudo da fé.
E o que é que o diabo quer quebrar? O que é que o diabo quer enfraquecer? A sua fé. E sabe como é que você combate essas flechas inflamadas do diabo? Com a sua fé. Parece loucura, né? Mas você combate o diabo com a sua fé. Fé em quem? No seu dinheiro? Na sua força? No seu prestígio? No seu currículo acadêmico? Fé em Jesus Cristo. É somente com fé em Jesus Cristo que nós podemos enfrentar os dias maus, que nós podemos enfrentar as ciladas do maligno, meus irmãos. É interessante que naquele momento, não sei se vocês já assistiram aqueles filmes medievais, mas o exército romano ele tinha uma estratégia interessante. Como os escudos eram grandes e fortes, eles juntavam todos aqueles escudos ali e eles faziam tanto na frente quanto em cima. Aquilo é chamado uma estratégia tartaruga. E se vocês prestarem atenção, o golpe, as forças especiais de segurança utilizam essa mesma estratégia até hoje, meus irmãos, que o exército romano usava. Viu Felipe, que já fez curso de segurança, Diácono Marinho, Vitor, Diego, aquela tática do exército romano é usada até hoje para proteger os seus soldados. É por isso que quando aqueles arqueiros que ficavam no alto ali das muralhas dos povos inimigos, quando eles avistavam ali os exércitos, os arqueiros pegavam e tome flecha para cima. E eles se protegiam com esses seus escudos de madeira muito fortalecidos. E o que nós devemos também é nos fortalecermos com o escudo da fé. Dando prosseguimento a essa armadura de Deus, versículo 17, ele vai dizer: e utilizem o capacete da salvação. E por que Paulo coloca salvação no capacete, meus irmãos? E não no escudo, e não no cinto, e não nas sandálias? Porque a salvação é o ponto primordial, e o capacete é o ponto vital de um soldado. Atinja a cabeça de um soldado, e aquele soldado fica fora de combate, não é assim? E por que a salvação precisa estar na nossa cabeça, na nossa mente? Porque, meus irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas pessoas, Daniele, pessoas já passaram por essa igreja, e um dia chegaram para mim: pastor, eu posso ter certeza da minha salvação? A resposta que eu disse é: depende. Depende. Se a sua salvação você está procurando conquistar pelos seus méritos, não tenha certeza da sua salvação, não. O que é que Paulo vai dizer lá no segundo capítulo aí de Efésios, versos 8 e 9? Porque pela graça vocês são salvos, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Veja, meus irmãos, ninguém consegue conquistar a sua salvação por méritos próprios, porque nós não os temos. Agora, se você crê que você é salvo por causa da obra de Cristo, então você não perde a sua salvação. O problema é que tem pessoas que ficam angustiadas, irmãos, quando não sabem e não se apegam a essa certeza aqui, e as pessoas ficam: eita, hoje eu fiz uma coisa boa, aí eu estou salvo. Ah, mas amanhã eu vou pecar. Amanhã eu pequei, vou para o inferno. Ah, mas eu pedi perdão, vou para o céu. Ah, eu pequei de novo, vou para o inferno. Meus irmãos, ninguém consegue ter paz desse jeito. É por isso que você precisa ter certeza da sua salvação aqui, ó, e aqui. Porque se você entende que você é um eleito por Deus e que você foi perdoado dos seus pecados em Cristo Jesus, então você sabe que você não perde a sua salvação. Ele completa no versículo 17 ainda: e pegando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como é que você enfrenta as armadilhas? Como é que você enfrenta as ciladas do diabo? É pelo poder da palavra de Deus. Como é que o diabo tentou Jesus, meus irmãos?
levando ele a lugares extraordinários. E como é que Jesus combateu as tentações do diabo? Pela palavra. Todas as vezes que Satanás tentava Jesus em alguma coisa, ele dizia: está escrito. É pelo poder da palavra que nós vamos, sim, nos livrarmos dessas ciladas do diabo. É pelo poder da palavra de Deus que nós não vamos sucumbir perante as forças malignas espirituais. É por causa da palavra que nós vamos resistir no dia mau, meus irmãos. É pelo poder da palavra. Amém, meus irmãos? Amém. Portanto, o que Paulo nos apresenta aqui é: porque eu preciso ficar firme para me fortalecer diante das armadilhas do diabo. Como é que eu me fortaleço, pastor? Me revestindo da armadura de Deus. Mas em último lugar, como é que eu consigo, pastor, nunca mais tirar essa armadura de Deus? Versículo 18: orem no Espírito em todas as situações, com oração e com súplicas. Resumindo, sabe como é que você nunca mais vai tirar essa armadura de Deus? Orando no Espírito, com força, com poder. Meus irmãos, não tem como ter relação, não tem como ter relacionamento com Deus com uma pessoa que não ora. Se você não ora, você não conversa com Deus. Se você não ora, você não está falando com Deus. Um crente que não ora é um crente que não consegue ficar firme. Um crente que não ora, como diz o versículo 13, ele nunca vai ter a sua força inabalável. Um crente que não ora, ele não consegue ficar revestido da armadura de Deus. Um crente que não ora, o cinto da verdade vai cair. Um crente que não ora, a couraça da justiça não consegue ficar presa no corpo dele. Um crente que não ora nunca vai entender o que é o evangelho da paz. Um crente que não ora nunca vai ter forças para segurar o escudo da fé. Um crente que não ora não vai conseguir encaixar esse capacete da salvação. Tampouco vai ter maturidade para ter conhecimento da palavra de Deus. Você precisa orar, meu irmão. Você precisa conversar com Deus. Pare um pouquinho para pensar agora. Quanto tempo você gasta do seu dia com conversas pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Twitter? Quanto tempo você gasta no YouTube? Quanto tempo você gasta com joguinhos virtuais? Se você tirasse um tempinho para conversar com Deus todos os dias, para orar a Deus, para entrar na presença de Deus, para ter intimidade com Jesus Cristo em oração, certamente a sua família seria fortalecida, o seu trabalho ficaria mais tranquilo, os seus filhos certamente saberiam que você, pai e mãe, é um homem e uma mulher que ora, que tem intimidade com Deus. Isso vai incentivar os seus filhos. Se você é um crente que ora, com toda certeza você vai ter um casamento mais sólido. Mas você não quer orar, você não quer gastar tempo, investir tempo conversando com Deus. Você conversa com todo mundo pelas redes sociais, mas não quer gastar 5 minutinhos conversando com Deus. E finalmente, versículos 19 e 20, e Paulo vai dizer: olha, gente, deixa eu pedir uma coisinha a vocês, ora por mim também, já que vocês estão demonstrando ser homens e mulheres de oração, ora por mim também, para que eu não esmoreça nessa minha missão tão difícil. E deixa eu me acostar a Paulo também, meus irmãos, ora um pouquinho pelo seu pastor também, para que o Espírito Santo me fortaleça, para que eu tenha a ousadia, a coragem, a intrepidez de subir aqui esse púlpito e pregar a palavra de Deus com zelo, com confiança, com verdade e com autoridade dada pelo próprio Deus.
Ele termina, versículo 20, dizendo: olha, sabe por que eu peço isso? Porque eu sou um embaixador do reino de Deus. E mesmo estando acorrentado, a minha boca não tem se calado. E as minhas mãos continuam escrevendo sobre esse Evangelho de Jesus Cristo. Assim como Paulo era um embaixador, todos nós, meus irmãos, somos embaixadores do reino de Deus. E o que é que o embaixador faz mesmo? Ele é um representante daquele lugar em um outro lugar. Traduzindo, um embaixador do reino de Deus é um representante do reino dos céus aqui na terra. E porque nós somos representantes, cabe a nós apresentarmos as melhores coisas do nosso reino, do reino de Deus, para aqueles que ainda não conhecem. É por isso que nós evangelizamos, é por isso que nós anunciamos esse evangelho da paz, é por isso que nós louvamos, é por isso que nós nos reunimos em comunhões como aquela que nós tivemos sexta-feira, meus irmãos, para que nós possamos, como embaixadores do reino de Deus que somos, anunciar as boas novas do reino para aqueles que ainda não conhecem. E Paulo conclui essa carta dos versículos 21 até 24, Diácono, por favor. Tíquico, o irmão amado e fiel, servo do Senhor, informará tudo a vocês, para que também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Eu concluo, meus irmãos, a exposição desse livro com base nesse texto de hoje, fazendo algumas perguntas para todos nós nessa noite. Você entende? Você está vivendo dias maus? Essa é uma pergunta retórica, porque certamente todos nós estamos enfrentando dias maus. Mas a segunda pergunta que eu faço: se você está vivendo dias maus, você tem procurado se fortalecer no Senhor, no poder do Senhor? Você tem se revestido de toda, não é só de uma parte não, é de toda a armadura de Deus? Uma terceira e última pergunta que eu deixo para você nessa noite: será que você é um homem ou uma mulher de oração? Será que você tem tido intimidade com Deus? Você tem tirado um tempinho do seu dia para conversar com o Pai Celestial? Para chegar na presença de Cristo e dizer: Senhor, Tu és a paz que excede a todo entendimento. E mais do que nunca, Jesus, eu estou precisando da Tua paz, para que o Senhor acalme o meu coração, para que o Senhor alivie a pressão que está dentro da minha vida, dentro da minha cabeça, dentro do meu ser, dentro do meu espírito. Acalma, Senhor, meu coração e tira esse fardo pesado que eu tenho carregado todos os dias. Oh, meus irmãos, se nós entendermos que essa armadura de Deus está disponível para nós, certamente nós revestiríamos dela e nunca mais tiraríamos ela do nosso corpo. Amém, meus irmãos? Antes que os elementos da ceia sejam passados nessa noite, assim como Vitor fez de forma pública a sua confissão pública, tem alguém aqui nessa noite que deseja fazer essa mesma confissão, dizer: pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo hoje,